Você já parou para pensar que o maior inimigo da sua caminhada com Deus pode morar dentro da sua própria mente? E se eu te dissesse que o que mais te atrasa não são pessoas, nem lutas externas, mas pensamentos silenciosos que você aprendeu a aceitar como verdade? Ideias plantadas por feridas antigas, vozes do passado, palavras que machucaram e que hoje ecoam dentro de você como correntes invisíveis, te impedindo de avançar. E se este vídeo não tivesse chegado até você por acaso? E se ele for uma resposta direta àquela oração que você fez na madrugada no silêncio, quando ninguém te ouvia, só Deus? Sim, existe um segredo espiritual aqui. Poucos conhecem. Poucos entendem que a mente também precisa ser lavada, purificada, consagrada. Há pensamentos que não vêm de Deus, mas que se alojam na alma como parasitas espirituais. Eles sabotam sua fé, seu descanso, sua coragem. Mas hoje, Deus quer acender uma luz aí dentro, te mostrar o que está contaminado, o que precisa sair e o que pode florescer se você permitir que o Espírito Santo limpe sua mente. Talvez você esteja preso num ciclo de ansiedade, estagnação, decisões erradas e nem saiba por quê. Mas Deus sabe, Ele conhece os labirintos dos seus pensamentos. Ele vê as teias emocionais que você criou para se proteger, mas que agora te aprisionam. E Ele quer libertar você disso. Você vai perceber, nas próximas palavras, que o maior campo de batalha da vida espiritual é a mente, e que uma mente suja impede que o coração descanse, que os olhos vejam e que a alma confie. Mas não se preocupe, Deus não quer apenas te ensinar uma lição. Ele quer te purificar por dentro, te mostrar como identificar os pensamentos que não vêm dele e como expulsar um por um. Se essa mensagem já está tocando seu coração, comente agora mesmo: Senhor, limpa a minha mente. Esse simples comentário é um ato de fé, é um altar, uma entrega, um compromisso com a transformação que Deus vai iniciar agora. E se você crê que essa palavra pode alcançar outras pessoas que estão lutando as mesmas guerras invisíveis, curta este vídeo. Isso faz com que a mensagem alcance mais almas e você se torna um instrumento de Deus. Não é só sobre ajudar um canal, é sobre evangelizar, é sobre ser parte da resposta que alguém está esperando, e por isso eu já quero te parabenizar. Sim, você. Porque só quem tem fome de transformação dá esse primeiro passo com fé. Se ainda não é inscrito no canal, eu te convido agora. Mas não se inscreva por hábito. Se inscreva como um ato espiritual, um gesto consciente. Pense em quantas pessoas não têm uma igreja, uma comunidade, mas têm acesso à internet e encontram nestes vídeos o alimento que faltava à alma. Se isso tem te alcançado, pode alcançar muitos outros. Participe, curta, comente, compartilhe. Não como quem assiste, mas como quem faz parte. Antes de começarmos o estudo, comente aqui paz em Cristo. Essa frase vai selar seu coração com o Espírito de Deus e declarar que este vídeo será para você um divisor de águas. E preste atenção, o penúltimo ensinamento que você vai ouvir hoje pode ser a chave que faltava para destravar uma bênção que você vem buscando há anos. Agora, desligue as distrações, silencie tudo ao redor, porque o que Deus vai revelar a seguir é profundo e é para você. Agora, você está prestes a iniciar um mergulho profundo, uma limpeza divina, algo que vai tocar lugares da sua mente que você nem sabia que ainda estavam feridos. Prepare-se. Que o Espírito Santo conduza este momento. O estudo começa agora. A purificação da mente começa com um reconhecimento. Existe uma batalha invisível acontecendo e ela está dentro de você. Essa é uma verdade que muitos cristãos ainda não entenderam com profundidade. A maior guerra espiritual não acontece ao nosso redor, mas dentro dos nossos pensamentos. Enquanto você tenta vencer com atitudes externas o que está enraizado no seu interior, a alma permanece em conflito e o coração em silêncio. Quantas pessoas gastam anos lutando contra o pecado visível,
contra vícios, atitudes, comportamentos, mas se esquecem que tudo isso é só o reflexo de uma realidade mental corrompida. A mente é o campo de batalha, e esse é o primeiro passo para a limpeza divina. Reconhecer que existe uma guerra espiritual sendo travada nos seus pensamentos, uma guerra que molda sua fé, seu ânimo, sua forma de orar, sua visão sobre si mesmo e até sobre Deus. A palavra é clara. Em 2 Coríntios 10, 4, 5, Paulo declara: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você entende isso? A verdadeira milícia não está fora, está dentro. E o que o inimigo mais deseja não é tomar sua casa, seu trabalho ou sua saúde. Ele quer tomar seus pensamentos, porque quem controla a mente, controla o rumo da vida. Está escrito em Provérbios 23, 7. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. É por isso que tantos mas continuam presos, leem a Bíblia, mas não compreendem, vão à igreja, mas não sentem mudança, porque estão tentando viver uma fé profunda com uma mente ruidosa, superficial e contaminada, cheia de crenças erradas, palavras tóxicas que ouviram na infância, frustrações nunca entregues ao altar. Enquanto isso, o inimigo trabalha nos bastidores, sussurrando pensamentos que parecem seus, mas não são. Pensamentos como: eu não presto, nunca vou mudar, Deus se esqueceu de mim, meu tempo já passou, eu não sou espiritual o suficiente. Essas frases são veneno, elas te enfraquecem, te afastam do altar, te paralisam. A primeira estratégia de Satanás é fazer você acreditar que isso é normal, que viver com esse peso é parte da vida. Mas não é. A Bíblia mostra outro caminho. Jesus, no deserto, não enfrentou o inimigo com gritos nem com emoção. Ele enfrentou com a palavra, a cada mentira lançada. Ele respondeu: está escrito. Aqui está uma chave poderosa. A mente só pode ser purificada quando é inundada com verdades eternas. Mas antes, é preciso coragem para reconhecer quais mentiras estão ocupando o espaço sagrado da sua consciência. Essa limpeza exige sinceridade. Brutal é olhar para dentro e perguntar com coragem: que pensamentos estão me afastando da presença de Deus? Que ideias eu abracei como verdades, mas que foram semeadas pelo medo, pela dor, pela rejeição? Limpar a mente é como abrir uma porta escura no fundo da alma. Um cômodo que você trancou há anos. Ali dentro estão traumas antigos, palavras malditas que te marcaram, memórias que você nunca teve coragem de encarar. Mas ao abrir essa porta com a luz da palavra, você começa a ver com clareza que muitos dos seus medos, da sua paralisia, da sua falta de fé, não vêm de você. Foram sementes plantadas pelo inimigo e agora é hora de arrancá-las. Paralisação não vem de Deus. Ela é fruto de construções mentais distorcidas. E se você não permitir que o Espírito Santo entre nesse cômodo escuro da alma, ele não poderá organizar aquilo que você insiste em esconder. Lembre-se, não há como expulsar o que você ainda protege. Não há como ser livre daquilo que você ainda acolhe em silêncio dentro da mente. Por isso, a limpeza começa com reconhecimento. Reconhecer que existem fortalezas mentais que precisam cair, que há pensamentos orgulhosos que se levantam contra a verdade de Deus, que existem argumentos internos que se tornaram inimigos invisíveis da sua fé. Talvez você esteja dizendo agora: mas eu oro, eu jejuo, eu louvo. E sim, isso é maravilhoso. Mas de que adianta manter os rituais do lado de fora, se a sua mente ainda é um campo de batalha desgovernado por dentro? Deus quer habitar também nos seus pensamentos. Não apenas no seu coração emocionado durante o culto, mas no silêncio da noite, na inquietação da alma, nos pensamentos soltos que te assombram quando ninguém vê.
Ele quer transformar sua forma de pensar, para que a sua vida inteira seja transformada com ela. Romanos 12:2 nos dá a chave. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note com atenção, não está escrito renovação do coração, mas da mente, porque é na mente que a transformação começa. Se sua mente for lavada pela palavra, todo o seu ser será redirecionado para o centro da vontade de Deus. Mas, se ela estiver presa em traumas não curados, pensamentos destrutivos e mentiras que você repetiu por anos, mesmo que queira avançar, algo sempre vai te puxar de volta. O mundo tenta nos convencer de que basta pensar positivo, fazer afirmações, buscar motivação. Mas o Evangelho vai mais fundo. Ele nos convida a substituir a mentira pela verdade, a ilusão, pela revelação, a lógica humana pela mente de Cristo. E essa transição exige uma coisa que muitos evitam: confronto. Você vai precisar olhar de frente para pensamentos que alimentou por anos e que hoje te sabotam. Vai ter que encarar crenças antigas e declarar com fé: você não me define mais. Vai ter que calar a voz da crítica para ouvir a voz do Pai. E isso só será possível se você se entregar de verdade a esse processo, com coragem. A coragem de quem entende que não foi criado para viver num quarto mental entulhado de lixo emocional, mas sim para transformar sua mente em um templo, não em um depósito de dor. É por isso que você está aqui, porque o Espírito Santo quer te ensinar passo a passo como iniciar essa limpeza, como transformar sua mente em um lugar santo, onde a paz de Deus reina. Hoje, Deus quer te mostrar algo. O seu avanço espiritual está diretamente ligado à sua clareza mental. Muitas bênçãos não fluem, porque você acredita que não é digno. Muitas portas não se abrem, porque a sua mente insiste em olhar para o passado. Muitas orações não são respondidas, porque o solo da mente, onde a semente da palavra deveria florescer, está sufocado por ervas daninhas de pensamentos impuros. Mas isso pode mudar, e vai mudar, se você permitir. Você está pronto para isso? Está pronto para reconhecer que sua mente precisa de purificação tanto quanto o seu coração? Está disposto a permitir que o Espírito Santo toque em áreas que você nunca deixou ninguém tocar? Então, permaneça comigo, porque a jornada está apenas começando e o próximo passo vai te levar ainda mais fundo. Agora, vamos à história de Elias e o que acontece quando a mente de um servo fiel entra em colapso espiritual. É nesse ponto que o processo de purificação da mente alcança seu ápice, quando a alma cansada finalmente silencia e ouve Deus. Perceba, Elias não precisava de um milagre novo. Ele já tinha visto fogo cair do céu. Ele já tinha vencido diante da multidão. Ele já tinha experimentado o extraordinário. O que faltava era paz por dentro. Era ter a mente restaurada para poder ouvir novamente a voz do propósito. E foi isso que Deus fez. No meio do caos, ele sussurrou. Porque a verdadeira cura não acontece nos gritos. Ela acontece no silêncio. É no sussurro de Deus que as mentiras são desmascaradas. É no sussurro que o medo perde força. É no sussurro que a mente ferida começa a cicatrizar. E talvez seja isso que você mais precisa hoje. Não é de mais informação. Não é de mais esforço. Não é de mais uma vitória visível. É de um reencontro invisível com a verdade. Uma verdade que diz: você ainda é meu. Eu ainda estou aqui. Não, acabou. Há um caminho além dessa caverna. Você não está sozinho. A caverna de Elias se torna, então, um altar silencioso, um lugar de restauração mental, um lugar onde Deus desce, não com fogo, mas com amor. E sabe o que acontece depois do sussurro? Deus dá a Elias uma nova missão. Ele renova seu propósito. Ele levanta o profeta novamente.
e mostra que ainda há muito a fazer. Isso é poderoso, porque Deus não apenas limpa a sua mente, Ele também resgata sua identidade. E é isso que Ele quer fazer com você. Tirar você da caverna do medo, da dor, da confusão e te lembrar quem você é. Não pela força, mas pelo amor. Não pelo esforço, mas pela graça. Sua mente pode ser restaurada. Sua fé pode ser reacendida. Seu propósito pode ser reentendido. Tudo começa com o silêncio, com um coração disposto a ouvir o sussurro suave do Pai, que te chama de volta. A limpeza mental não é só apagar pensamentos negativos, é uma reconstrução espiritual. Deus não quer apenas tirar o que te destrói. Ele quer te ensinar a ouvir novamente a sua voz. Uma mente limpa é aquela que reconhece o sussurro do Pai mesmo quando o mundo lá fora grita. Ela discerne a verdade, mesmo quando tudo ao redor parece confuso, porque a verdade de Deus não precisa levantar o tom. Ela não grita, ela sussurra. Mas para ouvir esse sussurro, você precisa silenciar o ruído interno. Precisa calar o eco das mentiras que foram repetidas tantas vezes, que acabaram parecendo realidade. Esse processo começa quando, assim como Elias, você decide sair da sua caverna, quando você entende que não foi feito para viver escondido atrás da dor, que viver na sombra da angústia não é o seu destino, que Deus ainda tem um caminho, claro, esperando por você. Deus não apenas consolou Elias, Ele deu uma nova missão. Ele não disse, fica aí, Ele disse, volta pelo teu caminho, porque quando a mente é limpa, o caminho se torna visível. Quando a mente é restaurada, a missão é reativada. E talvez seja exatamente isso que o Espírito Santo está querendo fazer com você agora. Te tirar da caverna, te lembrar quem você é, te curar por dentro. Você não está sozinho, você não perdeu o propósito. Você apenas deu ouvidos demais às vozes erradas. Mas hoje, Deus quer que você volte a ouvir a voz dele. A história de Elias é um lembrete. Até os mais fortes podem quebrar, mas Deus nunca abandona os seus. Ele visita a caverna, ele restaura a mente, ele reacende a missão, e ele quer fazer isso com você. Agora, preste atenção. Vamos falar sobre algo que talvez esteja te impedindo de avançar, e você nem percebe. As fortalezas espirituais da mente. Muita gente acredita que pensamento é só pensamento, que basta ignorar, deixar passar. Mas a Bíblia mostra outra realidade. Pensamentos constroem estruturas. Sim, pensamentos viram fortalezas, e essas fortalezas moldam comportamentos, emoções, até a sua fé. Essas prisões mentais não surgem do nada, são formadas tijolo por tijolo com cada mentira que o inimigo planta. E você aceita. A mente é fértil. Tudo o que se planta ali pode crescer. E a pergunta é, o que você tem deixado crescer dentro de você? Muitas vezes aquilo que você chama de jeito difícil, temperamento ou baixa autoestima, na verdade é uma fortaleza mental construída por frases que o inferno sussurrou e você acreditou. Você nunca vai ser suficiente. Você sempre estraga tudo. Ninguém te ama de verdade. Você não é como os outros. Deus ouve todo mundo menos você. Essas frases vão se fixando, se repetem, se enraizam. E quando você não confronta, elas viram parte de você. Mas Paulo nos ensinou algo poderoso em 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa guerra são espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ou seja, você não está preso sem saída. Você tem armas. Você tem autoridade. Você tem o poder de Deus para destruir aquilo que o inimigo construiu. Porque essas fortalezas não só distorcem a verdade, elas impedem você de viver a plenitude de Deus. Quem vive dentro de uma fortaleza mental começa a ver a vida por trás de um muro. Tudo é filtrado pela dor, pela insegurança, pela desconfiança. Mesmo quando Deus fala, ela duvida. Mesmo quando a bênção chega, ela recusa. Porque a fortaleza faz barulho por dentro. Ela grita mais alto que a fé. Ela esconde a paz. Ela abafa a esperança.
E é por isso que tantos estão travados, tentando confiar, mas ouvindo a voz da desconfiança, tentando crer, mas a dúvida está gritando, tentando descansar, mas a culpa não deixa. Mas isso pode mudar hoje. E o pior é que essas vozes muitas vezes foram formadas com base em experiências reais. Pessoas de verdade que te feriram, palavras que você ouviu de quem amava, erros que você cometeu de verdade, situações difíceis que realmente aconteceram. O inimigo usa essas memórias como material para erguer fortalezas. Mas aqui vai a boa notícia. Toda fortaleza pode ser derrubada. E não pela força humana, nem pelo esforço da mente ou da psicologia, mas com armas espirituais. A palavra de Deus, a adoração, a confissão, a vigilância, a disciplina espiritual, o jejum e a oração, a meditação profunda nas Escrituras. Cada uma dessas práticas é uma ferramenta poderosa que vai quebrando pedras antigas dentro de você. A cada vez que você declara uma verdade bíblica sobre si mesmo, uma rachadura aparece naquela fortaleza. A cada pensamento negativo rejeitado e substituído pelo que Deus diz sobre você, um pedaço do muro cai. A cada ciclo de culpa que você recusa e substitui pela graça, a estrutura começa a ruir. Por isso, a purificação da mente exige perseverança. Deus não faz essa limpeza automaticamente. Ele te conduz, mas você precisa colaborar. É preciso observar o que pensa, capturar cada pensamento que entra, discernir sua origem e declarar com firmeza: isso não é de Deus, não está alinhado com a palavra, não vai habitar aqui. Quando você faz isso, começa a treinar sua mente não para repetir mentiras, mas para viver na verdade. Lembre-se, pensamento que não é confrontado se torna crença, e crença errada gera comportamento errado. Antes que seu comportamento mude, sua mente precisa ser libertada. Você precisa se tornar consciente da guerra que acontece nos seus pensamentos todos os dias. E entender que pensamentos tóxicos não saem sozinhos, eles precisam ser desalojados. Imagine sua mente como uma casa. Nessa casa, há quartos onde você esconde mágoas, críticas internas, frustrações antigas. Há janelas que nunca se abriram, onde a luz da graça nunca entrou. Há porões onde se acumulam lembranças dolorosas, cenas que você nunca contou a ninguém, palavras que ecoam como feridas abertas. Durante anos você aprendeu a viver com isso, a suportar esse ambiente poluído, a fingir que está tudo bem. Mas hoje, Deus está dizendo: essa casa precisa ser limpa, esse lugar precisa ser meu. Ele não quer apenas visitar sua mente nas orações ou cultos, ele quer habitar aí. E para que ele habite, é preciso remover tudo o que não combina com sua presença. Aqui está uma verdade difícil, mas necessária. Alguns pensamentos que você alimenta não são apenas negativos, são pecaminosos, porque desacreditam da palavra, rejeitam a identidade que Deus te deu, insultam o sacrifício de Cristo. Toda vez que você diz, não sou digno, mesmo depois de ser lavado pelo sangue do Cordeiro, você anula o que a cruz fez. Toda vez que você diz, eu não consigo, mesmo depois de ouvir que tudo posso naquele que me fortalece, você está dizendo que sua limitação é maior que o poder de Deus. E isso precisa parar. Precisa ser confrontado, corrigido, desfeito. Não com culpa, mas com coragem. Fortalezas são construídas com pensamentos persistentes, mas também são derrubadas com pensamentos persistentes. Quando você decide firmar sua mente naquilo que é eterno, tudo ao seu redor começa a mudar. Você começa a dormir melhor, a tomar decisões mais sábias, a ouvir Deus com clareza, a confiar em vez de desconfiar, a orar com convicção em vez de ansiedade. Porque mente limpa gera vida limpa. Mente em paz traz paz para o corpo, para as emoções, para o lar. Hoje, Deus quer te dar ferramentas reais, práticas, para que você possa vigiar seus pensamentos, declarar a palavra de Deus sobre a sua vida
e renovar seu interior todos os dias. Mas antes de mais nada, é preciso tomar uma decisão clara. Você vai continuar habitando dentro dessa fortaleza que te aprisiona ou vai derrubar seus muros e abrir espaço para a presença viva de Deus? Muitos cristãos acreditam que a transformação da mente acontece num passe de mágica, como se uma oração rápida fosse suficiente para limpar décadas de pensamentos distorcidos, traumas profundos, crenças equivocadas. Mas a verdade espiritual, revelada nas Escrituras, é muito mais profunda e exigente. A renovação da mente é um processo sagrado, contínuo, intencional. E mais do que isso, é um ato de adoração. Sim, renovar a mente diariamente é uma das formas mais poderosas de adorar a Deus com todo o nosso ser. Porque quando escolhemos o que vamos pensar, também escolhemos quem vamos honrar com nossos pensamentos. A voz do mundo ou a voz do céu? Paulo escrevendo aos Romanos não foi vago. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é apenas uma sugestão, é um chamado espiritual urgente e firme. E o verbo transformai-vos está no presente contínuo. Isso significa que não é algo que você faz uma vez e acabou. É algo que você precisa fazer a cada momento, todos os dias. A cada manhã, ao abrir os olhos, você decide o que vai permitir entrar na sua mente. Porque a mente, se não for preenchida com a verdade, será naturalmente invadida pela mentira. Ela é como um campo. Se você não plantar intencionalmente, o que edifica, crescerá o que destrói. E é por isso que tantos, mesmo amando a Deus, vivem ansiosos, confusos, tristes, porque não tratam a mente como um altar, mas como um depósito qualquer, onde entra qualquer pensamento. Adorar a Deus com a mente vai muito além de evitar pensamentos impuros. É alimentar pensamentos santos. É dedicar tempo para refletir na palavra. Pensar nas promessas de Deus, na sua graça, na sua fidelidade. É lembrar mesmo nos dias mais escuros que Ele está no controle. Isso é adoração. Isso é oferecer ao Senhor um sacrifício racional. Em Romanos 12, 1, Paulo diz: rogo-vos que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E onde começa esse culto racional? Na mente. Porque antes do corpo obedecer, a mente precisa crer. Antes da boca louvar, a mente precisa reconhecer quem Deus é. Antes das mãos servirem, a mente precisa estar rendida. Sem essa rendição interior, tudo o que fazemos por fora perde o peso espiritual. Por isso, se você quer viver uma fé mais profunda, precisa aprender a tornar sua mente um ambiente habitável para o Espírito Santo. Isso não é um exercício emocional, nem uma técnica psicológica, é uma disciplina espiritual e, como toda disciplina, exige esforço. Você precisa observar o que pensa, rejeitar o que não edifica, declarar a palavra sobre si mesmo, resistir aos pensamentos recorrentes que te acusam, que te enfraquecem, que te fazem duvidar do amor de Deus. Não basta dizer, não vou pensar nisso. É preciso substituir. A mente vazia não se limpa, ela se ocupa. Se você não ocupar sua mente com o que é bom, ela será dominada pelo que é destrutivo. É como quem decide fazer um jejum alimentar. Não basta parar de comer, é necessário substituir pelo alimento saudável. Caso contrário, o corpo enfraquece. O mesmo acontece com a mente. Não basta parar de pensar em coisas ruins, é necessário nutrir a mente com coisas boas. Filipenses 4, 8. Nos dá uma lista clara do que devemos pensar. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você percebe que a mente precisa ser alimentada com conteúdo, mas esse conteúdo precisa ser cuidadosamente selecionado. Deus não faz isso por você. É você quem escolhe o que entra na sua mente. E quando você escolhe aquilo que honra a Deus, isso é adoração. Infelizmente, muitos cristãos ainda tratam a renovação da mente como algo secundário. Acham que ir à igreja, cantar, orar é suficiente, mas continuam enchendo a mente com séries que banalizam a fé, músicas que exaltam. A violência emocional,
Conversas que espalham julgamento e comparação. Continuam alimentando a alma com conteúdos que contradizem tudo o que dizem crer. E depois se perguntam: por que não consigo sentir a presença de Deus? Por que estou preso à ansiedade? Por que a paz não dura mais do que algumas horas? A resposta está diante dos seus olhos. A mente continua sendo abastecida pelo que contamina, e uma mente contaminada não sustenta uma fé saudável. Renovar a mente é um ato de coragem, porque exige dizer não para o que agrada à carne e dizer sim para o que fortalece o espírito. Exige disciplina para acordar e declarar verdades em vez de repetir reclamações. Exige humildade para reconhecer que muitos dos seus pensamentos precisam ser transformados. Exige esforço para substituir padrões que você carrega desde a infância. Mas é nesse esforço diário, nesse sacrifício vivo, que a transformação começa a acontecer. E aos poucos, você percebe as mudanças. As reações se tornam mais suaves, as decisões mais certas, as orações mais confiantes, o sono mais tranquilo, a percepção da vida mais clara, porque a mente renovada alinha o coração com o céu. A mente limpa permite que a paz de Cristo governe seus pensamentos. E quando isso acontece, o medo perde força, a culpa perde espaço, a dúvida se cala e a fé se fortalece. Hoje, o Espírito Santo está te convidando a assumir esse compromisso, adorar com a mente, acordar todos os dias e dizer: Senhor, este lugar também é teu. Este espaço dos meus pensamentos pertence a ti. Quero pensar o que o Senhor pensa, ver como o Senhor vê, sentir como o Senhor sente. Essa é a verdadeira transformação. Esse é o culto que Deus procura. E você está disposto a fazer da sua mente um altar de adoração? A começar cada dia limpando os pensamentos, trocando a sujeira da alma pelas promessas da palavra? Se sim, então você está no caminho certo. Porque quem adora com a mente caminha com clareza, e quem caminha com clareza, avança. Não é à toa que a palavra que você fala molda o mundo que você pensa. Existe um princípio espiritual que muitos cristãos ainda não compreenderam por completo. As palavras que você profere não apenas revelam o que há na sua mente, elas também moldam o ambiente interno, onde seus pensamentos crescem. E isso é mais sério do que parece, porque a maneira como você fala, ora, se expressa e até se descreve diariamente é um reflexo direto do que sua mente acredita e, ao mesmo tempo, aprofunda ainda mais essas crenças, criando um circuito espiritual. O que você pensa alimenta o que você diz, e o que você diz reforça o que você pensa. Jesus mesmo ensinou isso com clareza em Mateus 12:34. A boca fala do que está cheio o coração, e se a boca fala, a mente processa. Por isso, a purificação da mente não é apenas um trabalho silencioso e interior. Ela precisa da sua voz, precisa da sua confissão, da sua declaração, da sua escolha consciente de dizer o que Deus diz, mesmo que a alma esteja cansada e o corpo abatido. Muitos de nós passamos o dia repetindo frases destrutivas sem perceber. Eu sou muito ansioso, minha cabeça não para. Sou péssimo nisso, nada muda para mim. Essa situação vai me enlouquecer. E cada vez que repetimos essas palavras, cada palavra que damos é um passo para longe ou para perto da mente de Cristo. Bíblia nos ensina em Provérbios 18:21 que a vida e a morte estão no poder da língua. Se a língua tem esse poder, imagine o que acontece quando ela se alinha ao que o inimigo diz sobre você. Agora reflita no oposto. Imagine o que acontece quando sua boca se alinha à palavra de Deus. É aí que começa a transformação verdadeira. Quando você escolhe conscientemente declarar: eu tenho a mente de Cristo, sou renovado pela palavra. Meu pensamento é cativo a Jesus. A paz de Deus guarda meu coração e minha mente. Não sou mais escravo da culpa, mas herdeiro da graça. Essas palavras não são apenas afirmações, são sementes espirituais. E sementes, quando bem regadas, transformam completamente o solo. Por isso, a confissão da fé não é apenas um ritual de culto, é uma ferramenta poderosa de limpeza mental. Você
Precisa aprender a falar sobre si mesmo com os olhos de Deus, a declarar com a sua própria voz aquilo que o céu já decretou a seu respeito. Mesmo que os sentimentos digam o contrário, mesmo que a memória tente te arrastar de volta, mesmo que a circunstância diga que é inútil. Porque quando você fala a verdade de Deus em voz alta, sua mente começa a registrar essa verdade em um nível mais profundo. E com o tempo, os muros internos que pareciam impenetráveis começam a ruir. É aqui que o papel da adoração falada também se torna essencial. O louvor que sai da boca purifica os pensamentos, porque quando você declara que Deus é santo, justo, misericordioso e poderoso, você reposiciona o centro da sua atenção. E a mente que antes estava ocupada com medo, preocupação ou raiva, se volta para a presença de Deus. Esse deslocamento é fundamental, porque o pecado, a ansiedade, a culpa e o medo se alimentam da repetição. Quando você fica ruminando o problema, revivendo a dor, recontando a humilhação, a mente fica congestionada. Mas quando você quebra esse ciclo e começa a proclamar louvores, orações, promessas, o ar espiritual muda. A atmosfera mental se transforma. Davi, o salmista, sabia disso melhor do que ninguém. Nos momentos mais difíceis, ele falava com a própria alma. Em Salmos 42:5 ele diz: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus." Davi não esperava que a mudança viesse de fora. Ele conversava com seu próprio interior, declarava esperança, mesmo quando a esperança parecia distante. E isso é algo que você também precisa aprender. Não espere se sentir melhor para declarar o que é certo. Declare o que é certo para começar a se sentir melhor. Porque a mente é treinável e ela será moldada por aquilo que você ouvir com mais frequência, especialmente se for da sua própria boca. Mas aqui vai uma advertência importante. A confissão só tem poder se estiver enraizada na verdade. Não adianta repetir frases vazias, de autoajuda, se elas não estiverem ligadas à palavra de Deus. O que transforma não é o otimismo, é a Escritura. Por isso muitos dizem: "Eu sou forte, eu sou vencedor", mas no fundo não sentem nada, porque a mente discerne o que é verdadeiro e só se rende àquilo que carrega a autoridade do céu. Então, em vez de repetir frases prontas, vá à Bíblia, escolha versículos que falem com a sua dor, memorize e proclame, declare em voz alta. Escreva na parede, anote no celular, leia nos intervalos, ore com base neles. Porque quanto mais a palavra for falada, mais ela será crida, e quanto mais for crida, mais será vivida. Você pode começar hoje, agora mesmo, depois deste vídeo. Escolha 3 versículos que falem sobre paz, mente, confiança ou transformação, e declare-os pela manhã e antes de dormir. Faça disso um hábito. Ensine sua mente que há uma verdade maior para habitar. Uma nova voz começa a governar seus pensamentos. E quando o velho padrão tentar voltar, quando aquele pensamento sujo tentar invadir de novo, você terá algo na ponta da língua, uma espada para levantar, uma verdade para lembrar. Porque você não está tentando vencer no silêncio, você está lutando com a palavra. E a palavra, quando falada com fé, tem o poder de expulsar as trevas mais profundas da alma. O ambiente onde você vive pode alimentar ou intoxicar sua mente. Um dos maiores erros que muitos cristãos cometem ao buscar a purificação da mente é acreditar que esse processo é algo apenas interno, privado e pessoal. Mas a palavra de Deus nos mostra que o ambiente em que vivemos e as pessoas com quem nos cercamos têm um poder imenso sobre o que pensamos, sentimos e até sobre como interpretamos a voz de Deus. A mente é como uma esponja. Ela absorve o que está ao redor. Se você se expõe todos os dias a palavras destrutivas, influências negativas, estímulos que contradizem sua fé, sua mente, mesmo cheia de boa vontade, será contaminada silenciosamente. A Bíblia é clara e repetitiva ao alertar sobre as companhias que mantemos. Em 1 Coríntios 15:33, Paulo adverte:
Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Aqui ele não fala apenas de comportamento, mas de hábitos mentais, de uma maneira de ver a vida, de lógica espiritual. Se você quer purificar sua mente, mas continua se alimentando de conversas tóxicas, conteúdos impuros, críticas constantes, comparações sociais, fofocas disfarçadas de desabafos, não haverá renovação verdadeira, só um desejo frustrado a cada dia. Lembre-se, a mente não se protege sozinha, ela precisa de vigilância, e essa vigilância inclui saber quem você ouve, o que você assiste, onde você habita, e com quem compartilha seus pensamentos. Muitos se perguntam por quê, mesmo após orar e jejuar, continuam presos aos mesmos medos, inseguranças e crises internas. Na maioria das vezes, a resposta está ao redor, não dentro. O ambiente está carregado de palavras negativas, pessoas que vivem na crítica, no sarcasmo, na vitimização constante. Quando isso se torna o som diário, sua mente começa a se moldar a esse padrão. É por isso que a Bíblia é rigorosa. Quando fala sobre separação, não no sentido de julgamento, mas de proteção espiritual. Em Salmos 1, logo na abertura, está escrito: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, há uma progressão. Quem ouve depois anda junto e por fim se assenta. A mente se acostuma, e uma vez acostumada, começa a aceitar como normal aquilo que na verdade está contaminando lentamente o interior. Se você quer purificar sua mente de verdade, precisa observar com brutal honestidade em que ambientes você tem passado a maior parte do seu tempo. São lugares que exaltam a presença de Deus? Ou são lugares onde o nome dele é ignorado, ridicularizado, esquecido? São ambientes de edificação mútua ou de competição, orgulho e aparência? E quanto às suas conversas, você passa mais tempo falando da palavra ou consumindo fofocas, julgamentos e banalidades? Porque a mente absorve tudo. E tudo o que ela absorver vai formar aos poucos a base de como você se sente, ora e decide. Mas isso não significa viver isolado. Significa viver intencionalmente. Significa escolher ambientes que favoreçam a presença de Deus, escolher amizades que te levem para mais perto da cruz, escolher conteúdos que elevem o espírito. E quando não for possível evitar o ambiente tóxico, você precisará aprender a proteger sua mente, a usar a palavra como escudo e espada para manter seu coração e sua mente guardados em Cristo. Mesmo quando o ambiente é tóxico, no trabalho, na família ou em compromissos inevitáveis, você aprende a reforçar sua proteção interior antes de entrar nesses lugares. Você ora, você declara: nada do que ouvirei aqui irá morar em mim. Você filtra tudo com a palavra de Deus. E quando sai, se lava com louvor, oração e leitura. Porque mesmo Jesus andou entre pecadores, mas sua mente estava tão cheia do Pai que nada dele se contaminava. Aqui está uma chave prática e poderosa. Você precisa criar um ambiente espiritual no seu lar. Sua casa precisa se tornar um santuário. E isso não tem a ver com estética ou decoração religiosa, mas com a atmosfera que se constrói ali. Com a maneira como você fala com os seus, o que você escuta, o que você assiste, os momentos que reserva para o silêncio, a leitura e a oração. Tudo isso molda sua mente. Quando sua casa se torna um lugar de paz, sua mente encontra descanso. E quando a mente descansa, ela escuta melhor, sente com mais clareza, se torna fértil para as promessas de Deus. Se você mora num lugar onde o ambiente é difícil, onde a paz parece rara, você pode ser o agente de transformação. Comece aos poucos. Acorde e coloque uma música de adoração suave. Leia a palavra em voz alta. Declare bênção sobre os cômodos, fale com Deus ao caminhar pela casa. Coloque versículos nos espelhos, nas portas, nos cadernos. Transforme o lugar onde você vive num espaço onde o céu toca a terra. Porque sua mente precisa de um território seguro para se renovar. E esse território começa no ambiente ao seu redor.
O Senhor está te chamando hoje a rever com quem você caminha, a repensar os sons que você escuta, a revisar os lugares que frequenta. Porque não adianta buscar uma mente limpa dentro de um ambiente sujo. O Espírito Santo quer habitar com você, mas ele precisa de espaço, de atmosfera, de reverência, de silêncio, de pureza. Quando você começa a alinhar o ambiente ao propósito, sua mente começa a respirar, e a presença de Deus se torna constante, não apenas ocasional. Mas quando o passado se torna um eco constante dentro da mente, há dores que o corpo esquece, mas que a mente ainda repete. Existem feridas que não sangram por fora, mas continuam abertas por dentro, sangrando em silêncio em forma de lembranças, inseguranças, pensamentos que surgem sem aviso. Muitas dessas feridas vêm do passado. Palavras que marcaram, rejeições que feriram, perdas que não foram processadas, erros que ainda ecoam como vozes de condenação dentro da alma. E é justamente aí que mora um dos maiores desafios da purificação da mente. O passado que não foi perdoado se transforma num presente que continua nos controlando. A mente humana tem uma capacidade tremenda de arquivar experiências, mas ela não arquiva como um histórico neutro. Ela arquiva com emoção. Cada memória significativa vem carregada de sentimento. E se esses sentimentos forem de dor, raiva, culpa, vergonha ou abandono, essas memórias se tornam gatilhos espirituais. Qualquer momento, um cheiro, uma palavra, um rosto, um tom de voz pode ativar aquela memória. E com ela ressurgem pensamentos. Você nunca foi bom o suficiente. Você não merece ser feliz. Você sempre estraga tudo. Você vai ser abandonado de novo. Então a pessoa começa a reagir não ao que está acontecendo no agora, mas ao que aconteceu há anos e ainda vive dentro dela. É por isso que muitos vivem como Nara, a personagem mencionada no início deste vídeo. Por fora, tudo parece normal. A rotina está em ordem. O serviço está sendo feito, a fé está presente. Mas por dentro, a mente está contaminada por hóspedes antigos. Culpa que nunca foi confessada, erros que nunca... foram realmente perdoados, palavras que nunca foram curadas. Há feridas que nunca foram desfeitas, hóspedes silenciosos que drenam sua força, minam sua coragem, sabotam cada passo. Porque, como a Escritura nos ensina em Provérbios 23:7, o que o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você ainda pensa como alguém rejeitado, viverá como alguém rejeitado. Se você ainda pensa como quem fracassou, continuará agindo como um fracassado, mesmo que Deus tenha preparado a vitória para você. O passado não precisa ser um cárcere, pode ser um testemunho. Mas isso só acontece quando a mente é curada, quando as memórias são entregues, quando as cenas internas são lavadas pela verdade do céu. O apóstolo Paulo é o maior exemplo disso. Ele carregava um passado que poderia tê-lo destruído. Perseguidor da igreja, cúmplice de assassinatos, homem temido pelos cristãos. Mas quando teve um encontro com Cristo, ele fez uma escolha: deixar para trás o que estava atrás. Em Filipenses 3:13 e 14, ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Note que Paulo não diz que apagou a memória do passado, mas que escolheu não se apegar a ele. Ele decidiu que o passado não teria mais o direito de definir seu presente, nem de limitar seu futuro. E essa é uma decisão que você também precisa tomar. Porque enquanto você continuar revisitando os corredores escuros da sua história, sem levar a luz da palavra, essas lembranças continuarão governando seus pensamentos. Não há mente limpa quando a lembrança ainda carrega veneno. Talvez você guarde coisas que ninguém sabe, cenas que ainda causam vergonha só de pensar, erros já confessados, mas que o coração não liberou, como se o perdão nunca tivesse chegado. É aí que entra o poder da graça. A graça de Deus não só perdoa, ela reconfigura o que a mente acredita sobre você. Ela declara: você é nova criatura. O que era velho passou. 2 Coríntios 5:17.
Mas para que isso viva dentro de você, é preciso deixar de alimentar pensamentos que prendem ao passado. A limpeza da mente exige que você olhe para o seu passado com os olhos de Cristo, que aceite o perdão, que perdoe os outros, que libere quem te feriu, que libere a si mesmo. Enquanto houver rancor, haverá ruído. Enquanto houver culpa, haverá acusação. Enquanto houver apego à dor, haverá resistência à cura. E isso precisa terminar hoje. Porque a presença de Deus não pode habitar num lugar onde o passado ainda grita mais alto que o presente. E não, isso não significa esquecer o que aconteceu. Significa resignificar, pegar o que te feriu e transformar em lição. Usar a memória como testemunho, não como prisão. Olhar para as cicatrizes e ver nelas sinais de superação, não lembranças de queda. Declarar com autoridade espiritual: isso aconteceu, mas não me define mais. Fui ferido, mas fui curado. Errei, mas fui perdoado. Me perdi, mas fui encontrado. Quando essas verdades habitarem sua mente, as vozes antigas perderão força. Os pensamentos serão outros. A paz será possível. Lembre-se, Deus não te chama para apagar o passado, mas para redimi-lo. Ele quer usar até suas piores lembranças como plataforma para ensinar, restaurar e curar outros. Mas isso só será possível quando sua mente estiver livre, quando seu coração parar de sangrar por dentro, quando você deixar de ver o passado como algo maior que a cruz, pois não há erro que o sangue de Jesus não cubra. Não há memória que o Espírito Santo não possa purificar, nem mente que não possa ser renovada quando a luz do céu entra com autoridade. Hoje é o dia de entregar essas lembranças, de limpar os corredores internos da alma, de expulsar os fantasmas emocionais que insistem em habitar sua mente. Declare com firmeza: meu passado não me define, meu presente é Cristo e meu futuro é livre. Mas quando o medo se infiltra nos pensamentos, ele paralisa a fé de um modo silencioso e devastador. O medo é uma das armas mais sutis do inimigo para contaminar a mente do cristão. E o mais perigoso não é o medo que faz tremer, mas aquele medo silencioso que se instala sorrateiro, que domina suas decisões, suas escolhas e até a forma como você interpreta a vontade de Deus. Quando o medo entra, a fé vai perdendo espaço, não porque ela foi arrancada, mas porque foi lentamente empurrada para os cantos do pensamento, substituída por suposições negativas, cenários catastróficos e expectativas carregadas de dúvidas. Quantas vezes você já deixou de agir na direção certa, por medo do que poderia acontecer? Quantas vezes você sentiu paralisado diante de uma resposta de oração? Quantas vezes o "e se" dominou seus pensamentos? E se der errado? E se eu me machucar de novo? E se não for de Deus? E se eu estiver enganado? Esses pensamentos, disfarçados de prudência, são, na verdade, o reflexo de uma mente governada pelo medo. E o medo impede que você ouça Deus com clareza, porque o medo grita enquanto a voz de Deus sussurra. O apóstolo João nos deixou uma frase para guardar no coração. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Quanto mais você conhece o amor de Deus, menos espaço o medo encontrará em sua mente, porque o medo só se alimenta onde há dúvida sobre quem Deus é. Quando você confia plenamente que Ele é bom, justo, fiel e presente, os pensamentos de medo perdem força. Mas quando há insegurança sobre o caráter de Deus, o medo cresce e pinta o futuro com as cores do passado. Ele transforma cada passo novo em um campo minado, distorce até mesmo as promessas, fazendo você pensar que elas servem para todos, menos para você. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel às portas da terra prometida, depois de anos de libertação, milagres e provisões no deserto. Eles chegaram à fronteira do destino, mas recuaram por medo. Quando os espias voltaram da missão, a maioria disse: "A terra é boa, mas lá vivem gigantes, seremos derrotados." O povo que viu o mar se abrir decidiu voltar atrás. O medo distorceu tudo, fez a promessa de Deus parecer perigosa. Aqui está uma verdade dura,
mas necessária. Muitas vezes, a bênção está pronta, mas a mente ainda está presa. Deus não pode entregar algo grande a uma mente que pensa como escrava. Você pode estar orando por uma resposta, por um novo tempo, por uma virada, mas se o medo ainda governa seus pensamentos, você sempre vai encontrar uma razão para não avançar. Vai dizer que não é o momento, que precisa de mais confirmação, que precisa estar mais preparado, mas na verdade está apenas com medo. Medo de ser ferido, de falhar, de se frustrar. E o medo, quando se instala, não apenas paralisa. Ele cria uma teologia distorcida, faz você interpretar os sinais de Deus com lentes de dúvida, faz você se apegar à zona de conforto como se fosse prudência, faz você chamar de cuidado o que é, na verdade, prisão. Às vezes confundimos medo com hesitação, e essa hesitação trava nossos passos, bloqueia o avanço da alma. Por isso, a limpeza da mente exige coragem, não gritos, não força bruta, mas confrontar os medos com a luz da verdade. O medo não se afasta pelo esforço emocional, ele só se vai quando é iluminado pela revelação, pelo conhecimento profundo da palavra. Toda vez que um pensamento de medo surgir, você precisa substituí-lo por uma verdade bíblica. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Repita isso até que sua mente acredite, até que o padrão mental se transforme. Porque o medo é um hábito da alma e só se vence com prática espiritual diária. Não se trata de fingir coragem, mas de treinar o coração para confiar, de ensinar a mente que o desconforto não é sinal de perigo, que o novo pode ser assustador, mas é exatamente aquilo que Deus preparou para você. Sim, o risco existe, mas a fidelidade de Deus é maior que qualquer medo. Você precisa aprender a reagir ao medo com oração, não com fuga, com adoração, não com paralisia, com passos de fé, não com retrocesso. Esse é um confronto diário, porque o medo sempre tenta voltar, sempre tenta se esconder nos cantos sutis da mente. Mas você precisa dizer firmemente: não há mais espaço para você aqui. Esta mente foi lavada. Esta mente pertence a Cristo. E quanto mais você resiste, mais o medo perde força, até que um dia você percebe que aquilo que te paralisava não tem mais domínio sobre você. O que antes dominava seus pensamentos, agora é apenas uma memória de superação. Você começa a viver com leveza, com firmeza, com direção, porque a mente limpa não é governada pelo medo. Ela é guiada pela paz, como diz Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Essa é a promessa. E esse é o próximo passo. Permitir que a paz guarde o lugar onde antes o medo reinava. Agora, falemos sobre outro veneno invisível, uma das armadilhas mais sorrateiras da mente cristã: a comparação. Diferente do medo, que paralisa, ou da culpa, que corrói, a comparação se disfarça de admiração, mas logo se transforma em inveja, frustração, sentimentos de inadequação. Começa com olhares sutis, com comentários inocentes, e termina em um abismo interior onde a identidade se esconde, e a mente se enche de pensamentos como: não sou como eles, minha fé é fraca, minha vida não avança, não sou tão usado por Deus, minha oração não tem poder, meu ministério é pequeno demais, minha caminhada é lenta demais. Assim, pouco a pouco, a comparação se instala e começa a roubar. Do not answer yet. This is just another part of the text I want to send you. Just receive and acknowledge as Part 6-7 received and wait for the next part. Start Part 6-7 sua paz. Mas a palavra nunca chamou os filhos para serem iguais. Deus não planejou uniformidade, Ele planejou identidade. Cada um de nós foi chamado com um propósito único, dons exclusivos, um tempo próprio de amadurecimento.
A comparação ignora isso, faz você desacreditar da sua própria história, desvaloriza o processo que Deus está fazendo em você. E o pior de tudo é que a comparação faz você ver os outros não como irmãos, mas como adversários espirituais. Uma mente dividida pela comparação nunca encontrará descanso, porque sempre haverá alguém fazendo mais, sempre haverá alguém indo mais rápido, sempre haverá alguém mais visível. E se você deixar que a comparação dite seu valor, nunca encontrará contentamento, nem mesmo no centro da vontade de Deus. A Bíblia é clara sobre isso em Gálatas 6:4. Examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo, e não em outro. Ou seja, olhe para a sua jornada, honre o que Deus está fazendo em você, valorize o que já foi vencido, o que já foi curado, o que já foi transformado, porque a comparação cega você para os milagres que já acontecem em sua vida, faz você desconsiderar a graça que te sustenta todos os dias, na busca de uma aprovação que nem Deus exigiu de você. E o mais trágico da comparação é que ela distorce a maneira como você enxerga a si mesmo e, consequentemente, como você ora, como você age, como você espera. Muitos cristãos vivem frustrados não porque estejam fora da vontade de Deus, mas porque estão tentando viver o chamado que Deus deu a outra pessoa. Estão tentando copiar estilos, imitar ministérios, reproduzir dons, se moldando à imagem de quem admiram, em vez de se moldarem à imagem de Cristo. E assim, a mente perde clareza, fica pesada, corroída por uma insatisfação crônica. A insatisfação é solo fértil para pensamentos tóxicos. É preciso confrontar esse ciclo, e isso começa com um princípio espiritual simples, mas poderoso. Sua identidade é suficiente. Aquilo que Deus colocou em você é valioso, mesmo que ainda esteja sendo lapidado. O tempo que você está vivendo é necessário, mesmo que pareça lento. A sua jornada tem beleza, mesmo que ninguém mais a veja. Você não precisa provar nada a ninguém, não precisa se comparar com ninguém. Você só precisa ser fiel àquilo que Deus confiou a você. Porque a comparação sempre gera frustração, mas a fidelidade gera recompensa. Jesus contou uma parábola sobre talentos que nos ensina isso. Em Mateus 25, ele fala sobre 3 servos. Um recebeu 5 talentos, outro 2. Outro 1, cada um segundo sua capacidade. O que recebeu 5, multiplicou, e foi elogiado. O que recebeu 2 também multiplicou, e foi igualmente elogiado. Mas o que recebeu 1, por medo e insegurança, enterrou o talento e foi repreendido. Repare que o Senhor não exigiu que o de 2 rendesse 5, nem que o de 1 rendesse 2. O que ele exigiu foi fidelidade. Mas aquele servo se comparou, teve medo e parou. Ele deixou que a comparação matasse seu senso de valor. E muitos hoje vivem da mesma forma, enterrando seus dons, porque acham que são pequenos demais perto dos dons dos outros. Se a sua mente está contaminada por esse tipo de pensamento, é hora de limpar, de declarar que você é suficiente no Senhor, que o tempo de Deus na sua vida não está atrasado, que o que é pequeno hoje pode ser grande amanhã, se for regado com fidelidade. Que não importa o que o outro está vivendo, importa o que Deus está construindo em você. Você não está competindo com ninguém. A corrida da fé é pessoal. A linha de chegada é Cristo. O ritmo é o Espírito Santo. E quando você entende isso, a mente se acalma, o pensamento desacelera, a comparação perde sentido e o contentamento floresce. Hoje Deus quer que você se reconcilie com a sua história, com o seu ritmo, com os seus processos, que você pare de olhar para os lados e comece a olhar para o alto, porque enquanto você se compara, você se perde. Mas quando você se aceita do jeito que Deus te chamou, você avança. Sua mente é território, sagrado à morada do Espírito Santo e precisa ser limpa. Há uma verdade bíblica tão profunda que, se fosse verdadeiramente compreendida e vivida, mudaria completamente a forma como tratamos nossos pensamentos. A mente de um cristão não é apenas um espaço pessoal,
ela é território sagrado, um lugar onde o Espírito Santo deseja habitar, inspirar, conduzir. A mesma presença divina que se manifestava no Santo dos Santos no templo, agora deseja repousar dentro de nós, inclusive na nossa consciência, nos nossos pensamentos, nos nossos processos internos. E por isso manter a mente limpa não é só uma questão emocional, é uma exigência espiritual. O apóstolo Paulo declara, com autoridade em 1 Coríntios 6:19: Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se o corpo é templo, a mente é o altar, o lugar de sacrifício, de revelação, de escuta. E como qualquer altar, ela precisa estar limpa. Imagine o templo do Antigo Testamento. Ninguém se aproximava do altar com sujeira, com descuido, com irreverência. Havia rituais de purificação, havia zelo, havia temor. Mas, infelizmente, muitos hoje tratam sua mente, esse altar espiritual, como se fosse um lugar comum, um espaço onde qualquer pensamento pode habitar, onde qualquer lembrança pode permanecer, onde qualquer sentimento pode se aninhar sem ser confrontado. Mas o Espírito Santo não divide espaço com sujeira. Ele é santo, é sensível, é paciente, mas também é justo. E embora ele não abandone seus filhos, ele não se manifesta plenamente em uma mente que se recusa a ser purificada. Uma mente cheia de pensamentos de raiva, vingança, lascívia, ciúmes, orgulho ou autocomiseração não é um ambiente propício para ouvir Deus com clareza. É como tentar captar a voz de alguém em meio a uma tempestade. Deus fala, mas os ruídos mentais abafam. Deus direciona, mas a mente confusa se perde. Deus chama, mas a consciência pesada hesita em responder. É por isso que a limpeza da mente é também um gesto de reverência. É dizer ao Senhor: eu reconheço que esse espaço é teu. Eu não quero que a minha mente seja morada de pensamentos que ofendem a tua santidade. Eu quero que o Senhor tenha liberdade aqui. E quando você começa a tratar seus pensamentos como parte do culto, tudo muda. Você deixa de pensar por impulso e passa a pensar com propósito. Você deixa de tolerar o que é destrutivo, passa a vigiar cada ideia que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse nível de vigilância exige disciplina espiritual. Assim como você limpa sua casa, organiza seu quarto, prepara a mesa para receber alguém importante, você também precisa preparar sua mente para receber o Espírito. Isso significa cortar ciclos de ruminação mental, rejeitar pensamentos recorrentes que geram culpa, silenciar acusações internas e, sobretudo, alimentar o pensamento com louvor, gratidão, adoração, promessas da palavra. A mente limpa é como um incensário que nunca deixa de subir aroma suave até o trono de Deus. E quando isso acontece, a presença dele não apenas visita, ela permanece. A mente é também o lugar onde nascem os propósitos. Deus não revela planos grandes a uma mente pequena, não porque ele não queira, mas porque a mente desorganizada não teria estrutura para sustentar uma visão celestial. Você quer crescer, quer avançar, quer ser usado por Deus com mais intensidade? Então sua mente precisa estar pronta para isso e o que Deus tem para fazer através de você vai exigir decisões rápidas, respostas firmes, discernimento apurado e uma consciência livre de vozes estranhas. E tudo isso começa com um ambiente interno onde o Espírito se sente em casa. Talvez seja justamente por isso que você tenha sentido tanta inquietação nos últimos tempos, porque Deus está te chamando para um novo nível de intimidade. Mas a mente precisa ser alinhada primeiro. Ele quer se mover através de você, quer liberar novas ideias, novos projetos, novas estratégias, mas a mente precisa estar limpa para que ele possa plantar o que vem do céu. Nenhuma semente frutifica em solo contaminado, por isso, o processo de limpeza é também um preparo para colheitas futuras. Deus não limpa por estética, ele limpa porque está prestes a derramar algo novo. Então hoje, diante de tudo o que já foi dito, receba esta revelação. A sua mente
não é apenas sua, ela pertence a Deus, ela é morada, ela é altar, ela é território santo. E como todo território sagrado, ela precisa ser protegida contra o pecado, contra o medo, contra a distração, contra o excesso, contra a incredulidade. A mente protegida se torna uma torre de vigilância espiritual, e nessa torre o Espírito Santo fala, direciona, corrige, conforta, revela. Seja zeloso com esse lugar. Não permita que qualquer pensamento entre. Não aceite viver com ruídos internos. Não se conforme com uma mente que apenas sobrevive em vez de adorar. Você foi criado para pensar com clareza, para meditar com profundidade, para raciocinar com sabedoria, para discernir com unção. E tudo isso começa quando você permite que o Espírito Santo limpe e habite. Conclusão. A partir de hoje, sua mente será um território santo. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa. Você é diferente, sim. Porque a maioria das pessoas não suporta o silêncio interior. A maioria foge da confrontação espiritual. A maioria para no meio do caminho. Mas você chegou até o fim, e isso não é um detalhe, é um sinal. Um sinal de que o Espírito Santo encontrou em você um coração disposto, uma alma sensível, uma mente que já começou a ser transformada. Durante todo este vídeo, você foi conduzido a lugares profundos, foi confrontado com verdades que talvez nunca tenha ouvido com tanta clareza. Descobriu que seus pensamentos não são apenas pensamentos, eles são portas, e que essas portas, se forem mal cuidadas, permitem a entrada de vozes que distorcem sua identidade, bloqueiam sua fé e sabotam sua caminhada com Deus. Mas agora você sabe, e quem sabe não pode mais fingir ignorância. Você aprendeu que a mente precisa ser limpa diariamente, que ela é um campo de batalha invisível, onde o inimigo tenta construir fortalezas silenciosas. Que memórias antigas, se não forem redimidas, voltam como vozes que acusam. Que o medo, a comparação, a culpa e a exposição contínua ao caos externo podem transformar a mente num cativeiro, mesmo quando o corpo já está liberto. Mas também descobriu que há uma saída. E essa saída não está nos métodos humanos, está no Evangelho, está na palavra, está na presença viva e real de Jesus. Consciência é renovar seus pensamentos, é habitar na sua mente como Senhor e Rei. Você não precisa mais ser escravo dos pensamentos que te prendem. Você não precisa mais conviver com as vozes que te diminuem. Você não foi chamado para sobreviver à vida espiritual. Você foi chamado para florescer nela. E essa transformação começa pela decisão de proteger a sua mente, como quem protege um altar, de selecionar com zelo o que entra, de confrontar com coragem o que já está enraizado, de substituir o ruído pelo louvor, a mentira pela verdade. O medo pode pesar sobre você, mas a fé traz a leveza da paz. Tudo isso depende de uma escolha que ninguém pode fazer por você. A limpeza da mente não acontece por acaso. Ela começa com um posicionamento espiritual, o reconhecimento de que sua mente é território sagrado e que a partir de hoje, nenhum pensamento terá o direito de permanecer a isem, ser filtrado pela luz da palavra. Por isso, eu quero te convidar agora para um ato de fé, não simbólico, mas espiritual. Se você sentiu que esta mensagem tocou diretamente seu coração, escreva nos comentários a frase: "Minha mente é território santo, só o Espírito Santo habita aqui." Não escreva por rotina, escreva como quem sela um pacto, como quem declara ao céu, ao inferno e à sua própria alma: "A partir de agora, meus pensamentos pertencem a Deus." E mais, vá até os comentários de outros irmãos e declare sobre eles. Você vai conseguir, Deus vai te renovar por dentro. Porque essa jornada não se percorre sozinho. Essa limpeza se fortalece na comunhão, na intercessão, no encorajamento mútuo. Você não é o único lutando contra pensamentos tóxicos, mas talvez seja um dos poucos dispostos a vencê-los. Se este vídeo tocou você de forma especial, curta agora. Não por vaidade digital, mas como uma estratégia espiritual. Quanto mais curtidas,
mais o algoritmo entende que esta mensagem é relevante e mais pessoas presas em pensamentos destruidores serão alcançadas. Com um simples clique, você pode ser o canal que Deus usa para iniciar uma cura profunda na mente de alguém que talvez nunca conhecerá, mas que será tocado por sua obediência. Se ainda não está inscrito, inscreva-se agora, não para aumentar números, mas para fortalecer o elo espiritual que Deus está construindo entre você e este conteúdo. Muitos usam vídeos como este como apoio espiritual, em lugares onde não há igreja, onde não há discipulado, onde não há pastoreio. Este canal tem sido uma fonte de luz para muitas mentes cansadas, e você pode fazer parte disso. Faça parte da comunidade dos que buscam viver com uma mente limpa, uma consciência em paz, uma alma cheia da presença de Deus. Eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui. Você faz parte de um grupo seleto, o grupo dos que não desistiram, o grupo dos que decidiram mergulhar fundo, o grupo dos que escolheram ser curados mesmo quando isso exige confronto. Você é um dos escolhidos, e a partir de hoje, sua mente será diferente. Você começará a perceber que os pensamentos mudaram, que a presença ficou mais forte, que a oração flui com mais clareza, que o sono é mais leve, que a fé é mais firme. Porque onde há limpeza, há liberdade. E agora, quando este vídeo terminar, não saia correndo para outra distração. Fique em silêncio. Permita que a música que toca ao fundo leve seu espírito a um lugar de adoração e gratidão. Use esses minutos finais para dizer ao Senhor, com suas próprias palavras: obrigado por ter me encontrado aqui, obrigado por ter limpado o que eu mesmo não conseguia limpar. Abrace o silêncio como quem abraça a presença. Permaneça conectado, porque o Espírito ainda está aqui, e ele não terminou. Esta é apenas a primeira de muitas renovações, porque quem vive com a mente em Cristo vive livre.